Pessoal, o CESP disponibilizou o padrão de resposta da prova de analista jurídico da PGDF, tá? A prova discursiva, né? E aí me mandaram mensagem falando isso, eu achei bom fazer um vídeo para a gente debater um pouco essa questão, tá? Agora fica um alerta, se você chegou aqui nesse vídeo e não viu ainda o vídeo que eu fiz comentando a prova e como eu achava que ela deveria ser respondida, vai lá, pausa aqui, coloca esse vídeo aqui um pouco de lado, aí vai lá no outro vídeo que eu fiz, tá? Comentando a prova de analista jurídico da PGDF, a questão discursiva de direito constitucional. Olha aquele vídeo e depois volta para cá, tá? Porque senão você vai acabar se perdendo, não vai conseguir compreender 100% as ideias que eu vou trazer aqui nesse vídeo, beleza? Bem, então seguindo aqui no vídeo de hoje, o que a gente tem? A gente tem a prova da PGDF. O que foi que eu fiz no vídeo anterior? Eu trouxe o enunciado, trouxe os questionamentos que a banca pedia para serem respondidos diante daquele caso hipotético apresentado, e disse como eu achava, né, analisando tecnicamente como eu achava que deveria ser respondida e, claro, como eu achava que deveria vir o padrão de resposta da banca examinadora. Tá? A questão tratava de quê? De uma lei do Distrito Federal que submetia ao Poder Legislativo as desapropriações. Né? Então teria que ter a concordância do Legislativo para que o Executivo pudesse desapropriar. E aí tinha 3 questionamentos nessa questão, tá? Para serem respondidos em um texto dissertativo. Primeiro, o TJ do Distrito Federal, ele quando analisou essa lei, ele afastou a lei, só que foi o órgão fracionário do TJ, uma turma do TJ do Distrito Federal. E aí esse primeiro questionamento falou o seguinte: a turma podia afastar essa lei? O segundo questionamento perguntava simplesmente se essa lei era constitucional ou não. Tá? E o terceiro questionamento perguntava qual era a ação que o governador do Distrito Federal poderia utilizar para impugnar essa lei no Supremo Tribunal Federal. Eu dei lá as minhas impressões sobre esses 3 questionamentos, tá? E em relação a 2 deles, o espelho do CESP veio nas linhas do que eu falei no vídeo anterior, certo? Só que em relação ao primeiro questionamento sobre a competência da turma do TJ do Distrito Federal para afastar a aplicação da lei, o espelho do CESP veio diferente, tá? Não veio a mesma coisa que eu falei no vídeo. Inclusive eu tinha alertado para isso no vídeo. Falei, olha, o CESP de repente pode trazer um espelho diferente aqui, porque ele pode simplesmente desconsiderar o precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, tá? Bem, como a gente viu no vídeo anterior, a ação cabível para o governador do Distrito Federal impugnar a norma no STF é a ADI, foi assim que veio no espelho. O espelho também disse que a lei é inconstitucional. Por quê? Porque invade a competência da União para legislar sobre desapropriação e viola a separação de poderes, já que submete o Poder Executivo ao Poder Legislativo em uma hipótese que não está prevista na Constituição Federal, tá? Então, tem uma violação aí à separação de poderes, tá? E esse foi o quesito 2 da questão lá, tá? Olha só como é que veio no espelho da banca examinadora. O quesito 2. Esse aqui é o padrão de resposta, tá? Ela falou o seguinte: a lei distrital em questão é inconstitucional. O STF já reconheceu a inconstitucionalidade de norma distrital que submetia as desapropriações no âmbito do Distrito Federal à aprovação prévia da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em razão da invasão da competência legislativa da União e da violação do princípio da separação dos poderes. E aí, a banca, no espelho dela, mencionou o precedente, ADI 969, que foi inclusive o precedente que eu trouxe aqui no vídeo em que a gente comentou a questão, tá? Antes de sair o espelho de correção do CESP. Beleza. Então, para o quesito 2, o CESP também concordou com o que eu falei aqui no vídeo. O que foi que destoou no espelho de correção do CESP? Foi o padrão de resposta para o quesito número 1 dessa prova, tá? Que é esse que está aqui. O que foi que eu disse no vídeo anterior que eu achava que deveria ser a resposta para aquela questão, para aquele questionamento? Eu falei o seguinte, olha, o que a banca quer saber aqui é se deve ser observada a cláusula de reserva de plenário ou não, tá? Que é o artigo 97 da Constituição. O artigo 97 fala o seguinte: para declarar uma inconstitucionalidade, o tribunal deve submeter a questão, a arguição de inconstitucionalidade, à apreciação do seu plenário ou do seu órgão especial. Então, em tribunais, só o plenário ou só o órgão especial pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo.
tá? Isso é a cláusula de reserva de plenário. Quando o tribunal, o órgão fracionário do tribunal não manda a questão de inconstitucionalidade para o pleno, e ele simplesmente afasta a aplicação da lei sem falar estou declarando essa lei inconstitucional, ele viola a cláusula de reserva de plenário, tá? Isso é o que diz a súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo, isso aí a gente já sabe. Qual é o X da questão aí? É que o parágrafo único do artigo 949 do CPC fala o seguinte: quando já houver precedente do pleno do STF ou do pleno ou órgão especial do próprio tribunal que está analisando a questão, né, quando já houver um precedente sobre a inconstitucionalidade daquela matéria, não é necessário que o órgão fracionário mande a análise daquela questão de inconstitucionalidade para o pleno ou órgão especial do tribunal. Ele próprio, o órgão fracionário, já pode reconhecer a inconstitucionalidade. Ele vai aplicar o precedente do próprio tribunal, pelo seu pleno ou órgão especial, ou o precedente do pleno do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque nessa hipótese, a cláusula de reserva de plenário sobre aquela tese jurídica já terá sido observada anteriormente, não precisa ficar observando novamente em todo novo caso, tá? Isso é o que diz o CPC. E aí eu falei o seguinte, olha, a gente tem um precedente do Supremo Tribunal Federal, que era a ADI 969, e eu citei até uma outra ADI tratando sobre a mesma questão, que já reconheceu a inconstitucionalidade dessa lei. Então, por conta do artigo 949, parágrafo único do CPC, não precisa mandar a questão para o plenário ou órgão especial do tribunal. A própria turma já pode reconhecer a inconstitucionalidade da norma. Então, se a turma, que é o órgão fracionário, julgar a questão sobre a validade da norma e afastar a norma, não tem violação à cláusula de reserva de plenário, porque ela pode aplicar o precedente do Supremo Tribunal Federal, tá? Não tem problema nenhum. E foi isso que eu falei. Só que veio o padrão de correção do SESP e falou, não, a turma não tinha competência para afastar essa lei aí, por quê? Por conta da cláusula de reserva de plenário, que diz que só o plenário ou o órgão especial do tribunal pode fazer isso. Olha o que falou aqui a banca. Ela falou assim, esse foi o padrão de resposta da banca, tá? Nos termos da súmula vinculante número 10, viola a cláusula de reserva de plenário, artigo 97 da Constituição, a decisão de órgão fracionário de tribunal, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afaste sua incidência no todo ou em parte. Por tal razão, a segunda turma do TJDFT não poderia ter afastado a aplicação da lei distrital. Qual é o problema nisso aí? O problema é que a gente tem um precedente do Supremo Tribunal Federal já tratando daquela tese jurídica e já reconhecendo a inconstitucionalidade daquela norma, tá? Inclusive, não precisaria ser a mesma lei reconhecida como inconstitucional anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal para que ficasse dispensada a aplicação da cláusula de reserva de plenário agora no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tá? Basta que seja uma norma semelhante, basta que seja a mesma matéria, tá? Não precisa ser a mesma norma, a mesma lei, tá certo? O STF, inclusive, tem jurisprudência nesse sentido. E aí, o que eu falei? Eu falei, olha, quando o SESP falar em relação ao quesito 2 dessa questão, que essa lei distrital é inconstitucional, ele certamente vai se fundamentar no precedente do STF, que diz que essa lei é inconstitucional. E foi exatamente o que ele fez. O SESP falou lá no padrão de resposta que a lei é inconstitucional e indicou o precedente do STF que diz que a lei é inconstitucional, a ADI 969. O problema é que, em relação ao quesito número 1, que é o que trata da cláusula de reserva de plenário, ele ignorou a existência desse precedente, entendeu? Então ficou um padrão de resposta contraditório em si mesmo, sabe? Existe uma contradição interna e uma contradição insuperável até, porque ele reconhece a existência de um precedente em relação a um questionamento e dentro da mesma questão, só que em um outro questionamento, ele ignora a existência desse precedente e diz que a cláusula de reserva de plenário tinha que ser aplicada, tá? Então é um raciocínio que não fecha, a conta não fecha aí, na minha opinião, tá? Mas foi como eu falei no vídeo anterior, né? O espelho de correção é uma discricionariedade da banca. O examinador pode muito bem raciocinar dizendo que só porque ele não mencionou expressamente no enunciado da questão que havia precedente do STF sobre aquela matéria, ele poderia desconsiderar a existência desse precedente no espelho de correção, tá? Eu, particularmente, não concordo com esse critério. Por quê? Porque o precedente existe, o precedente faz parte do conhecimento jurídico sobre aquele tema cobrado naquela questão, tá? E o próprio SESP considerou a existência desse precedente
no espelho de correção. Tá? Então, acaba se contradizendo aí o examinador quando ele considera a existência do precedente em relação ao questionamento número 2 e desconsidera a existência desse precedente em relação ao questionamento número 1 para dizer que tem que aplicar a cláusula de reserva de plenário. Tá? Então é isso, era uma possibilidade que a gente já esperava, né? Era uma hipótese que a gente já considerava possível, mas eu particularmente não concordo, principalmente porque no espelho de correção ele mencionou a existência desse precedente que justificaria não aplicar a cláusula de reserva de plenário, tá? Então é isso, eu queria fazer um vídeo só para comentar um pouco a respeito com vocês, porque muita gente deve ter respondido que não precisaria observar a cláusula de reserva de plenário por conta do precedente do Supremo Tribunal Federal e foi pega de surpresa agora com o espelho de correção, tá certo? Então é isso, espero que os comentários tenham ajudado vocês em algum aspecto. Espero que este vídeo aqui também ajude vocês em algum aspecto aí no entendimento do tema, pelo menos, tá? É isso aí. Valeu, galera. Até a próxima.